Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. Eu começo logo dando uma dica de filme para o final de semana que vem aí, o filme documentário da Netflix, intitulado Explorando o Desconhecido, Robôs Assassinos. O filme foi lançado oficialmente no dia 10 de julho na Netflix e fala sobre o maior perigo que ronda a humanidade hoje, a inteligência artificial embarcada em artefatos militares. Isso porque os principais países envolvidos ou desenvolvendo inteligência artificial estão numa corrida para ver quem dá mais autonomia aos seus robôs. Os robôs hoje podem tomar decisões independentemente do humano que o controla, podem tomar decisões por si próprios. E isso, dentro da área militar, pode, claro, ser um grande perigo para a humanidade. É disso que fala o documentário. Aliás, ele mostra o quanto essa tecnologia tem evoluído, o que nos surpreenderá e muito, ou principalmente aqueles que duvidam que a inteligência artificial chegou como um perigo rondando a nossa sobrevivência. Vale muito a pena conferir o documentário Explorando o Desconhecido, Robôs Assassinos. E hoje é o encerramento da cúpula da OTAN na Lituânia. Bem, o que foi discutido lá e o que foi acordado? Entre outras coisas, que a Ucrânia não entrará na OTAN, pelo menos não agora. Eu já havia dito isso ontem. Estados Unidos e Alemanha opõem-se no momento fortemente à entrada da Ucrânia na OTAN, porque, segundo a Casa Branca principalmente, isso seria uma declaração de guerra à Rússia. Até porque, fazendo parte da OTAN, a Ucrânia seria abrigada também pelo artigo 5º. Um país agredido, um país membro do bloco, agredido por outro país, significa que todos os países do bloco estão igualmente agredidos. Então a Ucrânia já entraria com uma agressão sofrida, e isso implicaria ou obrigaria, pelo menos protocolarmente, a Ucrânia, ou melhor, a OTAN, dizer sim que está em guerra com a Rússia. Mas a questão, o que ficou acordado, traz um problema muito sério para a própria Ucrânia, ou pelo menos colocou uma bomba no colo de Volodymyr Zelensky. A OTAN não se nega ou não se negou a abrir as portas para a Ucrânia, com uma condição, ou várias condições, mas uma em especial, que a guerra termine. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a guerra não terminará. Porque se imaginarmos como Putin recebeu essa notícia, é fácil deduzirmos que Putin não fará nenhuma força para que a guerra termine. Antes, muito pelo contrário, ele continuará dentro da Ucrânia por tempo indefinido, até, quem sabe, um dia ocupar praticamente toda a Ucrânia e repovoar cidades com sua própria gente, ou com os russos. Por quê? Porque se a guerra terminar e a Ucrânia for oficialmente convidada a fazer parte da OTAN, a OTAN estará onde Vladimir Putin jamais desejou que estivesse, na sua própria fronteira. Então essa condição é, por um lado, um balde de água fria nas pretensões da paz. Não haverá paz, porque o outro motivo é que a paz será muito prejudicial à Rússia. Então, o segundo motivo é também um incentivo para que a guerra continue. O mercado das armas agradeceu, porque a fogueira deste mercado continuará muito forte. Bem, outro ponto que eu já tinha dito ontem é que os países membros concordaram em destinar 2% do PIB para o armamento da OTAN. O que, aliás, Donald Trump já vinha pedindo desde os primeiros dias do seu governo.
Bem, o documento oficial está resumido em relação à Rússia, propriamente. O documento diz o seguinte: a OTAN concorda que a Rússia representa a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados e à paz e estabilidade na área euroatlântica. Outro ponto do documento diz que a OTAN exige que Moscou retire suas tropas do território ucraniano e expresse seu apoio à fórmula para a paz apresentada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso para não deixar o rapaz completamente frustrado. Foi quase que um agrado, um afago em Zelensky, mas de prático mesmo, de positivo, Zelensky não levará nada para Kiev. A OTAN também exorta que todos os países parem de ajudar a Rússia na realização de sua operação militar especial. Só não disse o que acontecerá aos países que continuarem ajudando. Foi apenas um alerta, um aviso, uma exortação. Parem com isso. Bem, entre outras coisas, o documento em relação à Ucrânia se refere ou diz o seguinte: a OTAN promete continuar apoiando Kiev o tempo que for necessário. Vejo que nesse caso o tempo é o que menos importa. Quanto mais a guerra se arrastar, pelo que deduzimos até agora, melhor. Outro ponto diz o seguinte: a OTAN enfatiza que o futuro da Ucrânia está na OTAN e promete convidar Kiev a ingressar no bloco quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas, entre elas o fim da guerra. Bem, aqui então a OTAN está sugerindo o seguinte: vão lá, acabem com a Rússia e depois então abriremos as portas para vocês. É uma das condições. Bem, para isso, a OTAN precisará, claro, enviar muitas armas à Ucrânia e muitos soldados dos países membros. Mas aí o problema se inverte. Já não é a OTAN preocupada com um dos seus membros serem atingidos, mas a Rússia preocupada com outros atores entrando ali no seu quintal, por assim dizer, para provocá-la ou para atacá-la. É claro que essa história não vai terminar bem, evidentemente. A OTAN decidiu também criar o Conselho OTAN-Ucrânia, mais um afago nos ucranianos, para que os aliados da aliança e Kiev possam avançar como membros iguais no diálogo e nas aspirações euroatlânticas da Ucrânia para adesão à OTAN. Bem, é evidente que tudo isso aqui é um tanto quanto retórico, porque de prático, repito, Volodymyr Zelensky não levará nada para a Ucrânia, não levou nada para a Ucrânia. Ele continuará tendo que ser um lacaio da OTAN numa guerra sem fim. Zelensky é um ser humano. Ele certamente tinha planos, quem sabe, de daqui meio ano, um ano, poder curtir praias paradisíacas na Espanha, na França, quem sabe até aqui no Brasil, não? Porque afinal ninguém é de ferro. Mas se ele observar bem tudo isso que foi lido agora, ele certamente terá que adiar os seus planos de férias indefinidamente, ou pelo menos terá que adiar esta libertação do uniforme de lacaio, aquele que abre a porta da carruagem para o rei. Ele, nesse momento, é só um lacaio do rei, está a serviço do rei. O rei aqui é uma figura de linguagem, leia-se OTAN, e continuará a serviço da OTAN, numa guerra sem fim. Pois é, ele confiou demais no Ocidente. E agora, o que fazer? Para Zelensky não resta outra coisa senão continuar sendo o lacaio da OTAN, já que, bem, ele até poderia, quem sabe, fazer um acordo de paz com a Rússia, mas isso seria também considerado alta traição. O rapaz definitivamente está entre a cruz e a espada.
Muito bem, o que mais temos? Temos uma notícia bastante preocupante, principalmente para os californianos. Hoje é dia 12, um número bastante simbólico. Então imaginem 12 casas, 12 residências de alto padrão sendo engolidas pela terra de ontem para hoje, lá na Califórnia, numa praia no sul da Califórnia. Pois foi o que aconteceu. Essa notícia estampa hoje o Daily Mail, que diz o seguinte: um deslizamento de terra está afetando moradores de Rolling Hills Estates, uma pequena comunidade no sul da Califórnia. O deslizamento já destruiu 12 casas no fim de semana e ameaça engolir mais casas nos próximos dias. Jornalistas locais e residentes relataram ter ouvido sons de rachaduras e movimentos sob seus pés na manhã de terça-feira, de ontem, alimentando temores de que mais evacuações possam ser necessárias em breve. A cidade, situada a 15 quilômetros de Long Beach, anunciou que também está trabalhando com o Departamento de Bombeiros e o gabinete do xerife do condado de Los Angeles para monitorar a situação, seus efeitos contínuos e sua causa potencial. Enquanto isso, a rua onde se desenrola a crise permanece fechada ao público desde terça-feira, disponível apenas para moradores, autoridades municipais e equipes de segurança pública, informou a prefeitura, que alerta que não pode prometer que o pior já tenha passado. Quanto à causa do desastre natural, as autoridades permanecem perdidas ou confusas, diz o Daily Mail. Alguns acreditam que o deslizamento pode ter sido causado pela evaporação da água no subsolo. A teoria é que o deslizamento de terra pode ser atribuído a fortes chuvas, levando a água subterrânea a causar uma fissura, resultando no deslizamento de terra ou erosão. Outros especialistas atribuem o deslizamento a movimentos nas placas tectônicas. E isso acende a luz vermelha das preocupações com o The Big One, claro. Lembrando a falha de San Andreas. A Califórnia está sobre uma série de rachaduras da crosta terrestre, onde placas tectônicas se encontram e se movimentam. Essa movimentação das placas fez surgir uma das mais famosas falhas do planeta, a de San Andreas. O atrito entre essas duas placas tectônicas é responsável por frequentes tremores na Califórnia, classificada como uma das áreas de maior instabilidade tectônica do planeta. Interessante porque há exatos 4 anos atrás, em julho de 2019, a BBC fazia uma matéria especial sobre a possibilidade daquele que é considerado ou previsto como o maior terremoto já registrado na Terra, capaz de desmembrar uma parte da Califórnia, do resto do continente. A BBC dizia, no dia 6 de julho, o seguinte, que San Andreas é a maior das rachaduras já registradas e potencialmente a mais perigosa por marcar o limite entre as duas maiores placas tectônicas do planeta. A falha tem aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão e delimita a placa tectônica norte-americana com a placa do Pacífico. O deslizamento entre as placas causa grande instabilidade em todo o estado e foi a principal causa do violento terremoto que abalou a cidade de São Francisco em 1906. E sobre essas placas estão enormes centros urbanos, entre eles Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, e San Diego, que tem aproximadamente aí 38 milhões de habitantes. Bem, então, o fantasma do The Big One volta a rondar a Califórnia. Para muitos é só uma erosão, porque choveu muito no estado, então de repente está aí apenas um desastre pontual, mas nada muito preocupante. Para outros é um alerta, um sinal de que os tempos de grandes sofrimentos, por assim dizer, ou grandes tragédias,
está para começar. Vamos aguardar, né? A nós só resta aguardar, mas é bom ficarmos atentos para os sinais. Esse pode ser um sinal. Claro que você quer ouvir a palavra apocalíptico, não é? Esse pode ser um sinal apocalíptico. Bem, antes de terminar, um detalhe curioso. Eu falei ontem também sobre a posição da Turquia em relação à Rússia. Lembram disso, né? Está no vídeo de ontem. Pois é, entre as causas da Turquia aceitar a entrada da Suécia, um dos motivos, é a sua possibilidade de ingressar na zona do euro, ou na União Europeia. Mas hoje, outro detalhe que me passou despercebido ontem veio à tona. Há muito tempo, a Turquia quer comprar os F-16 norte-americanos, os famosos caças F-16. E os Estados Unidos têm barrado essa compra. O Congresso é contra, porque a Turquia, para o Congresso norte-americano, não é lá uma grande democracia. Sobre Erdogan paira esse estigma de autocrata, de ditador e assim por diante. Sem falar, claro, que a Turquia sempre teve boas relações com a Rússia. E isso ficou mais evidente quando a Turquia comprou o caríssimo sistema de defesa russo S-400. Então, o Congresso norte-americano vem bloqueando sistematicamente a compra dos F-16 por parte da Turquia. Bem, ontem Jack Sullivan anunciou, de forma praticamente oficial, que o presidente, o fenomenal Joe Biden, se empenhará para mudar a decisão do Congresso. Ele já aceita vender os caças F-16 para a Turquia e fará lobby, ou melhor, fará uma pressão no Congresso, tentará convencer o Congresso a aprovar a negociação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Erdogan, claro, está fortalecendo ainda mais a sua já muito forte máquina de guerra. E isso quer dizer que Erdogan não pretende deixar para lá o sonho de ser um califa do mundo muçulmano. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a Turquia pretende ser mais forte que o Irã daqui para frente. Isso quer dizer também, entre outras coisas, que a Turquia tem pretensão de ocupar a Europa. Não militarmente, mas ser a líder política e espiritual da nova Europa que vem por aí, a Europa islâmica, já que Erdogan quer ser o califa de todo o Islã. Para isso ele precisa, sim, de muito músculo, de muita força. Ele quer ser um ator tão especial quanto é Vladimir Putin, Xi Jinping e o fenomenal Biden. Ele tem pretensões de restaurar o Império Turco-Otomano e está ganhando muito apoio dos Estados Unidos, claro, e também da OTAN, já que a Turquia faz parte da OTAN. Tem 150 mísseis com ogivas nucleares em seu território. Daqui a pouco terá também uma frota de caças F-16. Não é um país a ser desprezado, segundo suas pretensões de dominar pelo menos uma parte da Europa. Vamos aguardar. A Turquia tem, sim, grandes interesses. Não é um coadjuvante nessa história. Isso também pode preocupar ao Kremlin. Seja como for, é um dos países mais influentes na história do mundo. É considerado também na Bíblia como um perigo para Israel, quem sabe não a Israel territorial, mas a Israel que se espalhou pela Europa, e junto com a Rússia compõe aquele quadro profético chamado Gog e Magog. Olho na Turquia, meus amigos. Até depois, se Deus quiser.